Olá a todos, sejam bem-vindos à última parte de vetor, onde nós vamos falar sobre produto interno e produto vetorial, tá ok? O que é o produto interno? O produto interno, também chamado de produto escalar, nada mais é do que a projeção de um vetor em outro, né? Então, é a projeção de um vetor em outro vetor, né? Vou até colocar aqui cujo resultado é um escalar, tá? Então, por isso que ele é chamado de produto escalar, porque a resposta, né, quando você faz o produto interno de dois vetores, você obtém um escalar, né? Mas ele, na verdade, é uma projeção. E a gente, na verdade, já viu essa projeção, tá? Vamos considerar aqui nosso eixo cartesiano x e y, tá? O vetor A aqui. A gente fala que o AX, que é A cosseno θ, né? Vamos melhorar essa letra. O meu AX, que é A cosseno de θ, e θ está aqui, ó, está implícito, né? Mas isso aqui é a projeção do vetor A, né, no eixo X, por exemplo. Se eu pegasse assim uma linha que é sempre perpendicular ao eixo X, ó, tá vendo aqui? O meu AX nada mais é do que, se aqui supondo que seja raios de luz, o meu AX nada mais é, ele nada mais é do que a sombra que esses raios de luz fariam aqui, tá? Só que aqui tem um detalhe muito importante, né? O que é a questão? Essa projeção aqui é a projeção, né? Então vou colocar aqui, o que é o AX? Ele vai ser a projeção do meu vetor A com o eixo X. E o eixo X, ele não é um vetor, e sim um versor. Quer dizer, ele é um vetor, né? Mas ele é um vetor unitário, né? Então, vou colocar aqui AX. Opa. Vou colocar aqui. AX é a projeção de A com o eixo X, né? Que é representado pelo I-chapéu, né? Então, o módulo do vetor que está relacionado com a direção X é 1. Tá? Então, vou colocar aqui a projeção de A, né? Com o I-chapéu. Mas eu posso ter um caso mais geral que isso. Eu posso projetar um vetor em outro vetor e ele não precisa, o outro vetor, tanto o A, por exemplo, projetar A com B, né? Vou definir aqui A interno B. Ele não vai, nem A nem B precisa ser de módulo 1, tá? Então, quanto que vai dar a projeção de A em B? Vai dar módulo de A, né? Que seria aqui o A, vezes o módulo de B. Quando a gente usa o eixo X, o módulo de B é o módulo de I-chapéu, que é 1, vezes o cosseno de AB, que é o cosseno entre ângulos, tá? Né? Que no caso aqui, ó, é o próprio ângulo θ, né? Então, essa é a definição formal do produto interno, ou produto vetorial não, ou produto escalar. Vamos só desenhar aqui para ficar bem claro, né? Então, eu tenho aqui o meu A, aqui eu tenho o meu B, ó, são vetores, né? Setinha. E aqui está meu θ, tá? Então, A interno B igual mod A vezes mod B vezes cosseno θ-AB. Beleza, né? Temos isso. A gente também pode fazer isso através das componentes, tá? Pode escrever o seguinte: A interno B vai ser o AXI mais AYJ interno com BXI
mais BYJ, tá? Então, o produto interno é representado pelo ponto, tá? Aqui tem diferença fazer ponto ou fazer cruzinha. Cruzinha vai estar relacionado com produtos vetoriais. E para resolver isso aqui, a gente precisa entender o que significa esse produto aqui, tá? O produto de AX com BX é um produto normal, porque as componentes de um vetor, elas se comportam como os escalares, tá? Mas o que é o produto de I com I, né? O produto de I com I, né? Nada mais é do que a projeção dele nele mesmo. E mais do que isso. Como eles são, né, ortonormais, né? Tem módulo 1, então 1 vezes 1 é 1. Então, I com I é 1. J com J também é 1, tá? Mas I com J, né, seria a projeção de I em J, que vai dar zero, né? Claramente, por essa forma, dá para você ver que vai dar zero, né? Porque o cosseno entre o I e o J, se um é o X e o outro é o Y, esse ângulo é 90. Então, isso aqui dá zero. Com isso em mente, né? Então, ficou fácil saber que A interno B... Opa, deixa eu melhorar esse A aqui. A interno B, né? Nada mais é, né? Nada mais é do que AX, BX, né? Tem o I vezes I aqui, que deu 1. Na hora que eu fazer AX vezes BY, tem um I vezes J, que dá 0. Então, esse não contribui. AY com BX é J vezes I, também dá 0. Finalmente, AY, BY é J vezes J, que dá 1. Então, mais AY, BY, tá? Então, este é o produto escalar, tá? Esse é o produto interno. Esse é o produto interno quando a gente tem as componentes, tá beleza? O produto interno também é muito bom porque ele vai permitir a gente calcular uma coisa muito interessante, que é o ângulo entre dois vetores, tá? Então vamos escrever assim, né? O produto interno nos permite calcular o ângulo entre dois vetores, né? Por que ele permite a gente calcular o ângulo de dois vetores? Porque é só eu pegar a definição, né? Opa, deixa eu sair daqui e voltar para a canetinha preta. Então, o que eu tenho? Eu tenho que A interno B é mod A, mod B, cosseno de θ. Logo, cosseno de θ é igual ao que? A interno B dividido pelo mod A vezes o mod B, tá? Então, a gente consegue calcular o ângulo entre dois vetores. Então, isso é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Por fim, aqui, vamos deixar um exercício para vocês fazerem, né? É sobre isso. Exercício. Calcule o produto interno de A com B de duas maneiras diferentes, tá? Então, vocês vão calcular o produto de A com B de duas maneiras diferentes. Quais são as duas maneiras diferentes? Através das componentes e através dessa expressão que usa os módulos, tá? Então, vou desenhar aqui os vetores A e B para vocês poderem brincar, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar que aqui está o A, tá? E aqui está o B, tá? Então, vamos considerar que aqui vale 30 graus e aqui vale 40 graus, beleza? Então, módulo de A
igual a 6. Módulo de B igual a 10. Tá? Então tá aí, né? Calcula de duas formas diferentes este produto interno. E por fim, né, vamos falar do produto vetorial. Né? O que é o produto vetorial? Né? O produto vetorial entre dois vetores é um outro vetor. Na verdade, é um pseudo-vetor. Vamos escrever isso aí, né? O produto vetorial entre dois vetores é um outro, parênteses, pseudo-vetor, né? Então, se o produto escalar te retorna um escalar, o produto vetorial te retorna um vetor. E ele tem uma característica muito importante. O produto vetorial entre A e B, né, A e B sendo vetores, é perpendicular tanto a A quanto a B. Tá? Então, o produto vetorial entre dois vetores, ele vai te dar um terceiro vetor, tá? Que é perpendicular aos dois vetores que o originaram. Né? Esse é um negócio bem interessante. Então, se você pensar da maneira mais simples possível, né, peça um vetor que é o I, que está na direção X, o outro é o J, que é na direção Y. O produto vetorial de I com J vai dar K, que é a terceira componente do meu espaço tridimensional. Inclusive, eu vou desenhar aqui o meu triângulo mágico, que ele vai ser muito útil, né? Para a gente fazer produtos vetoriais, tá? O que isso aqui significa? Significa que I, né? I vetor J dá K, J vetor K dá I, e K vetor I dá J, né? Então, esse triângulo aqui, I vetor JK, J vetor KI, K vetor I dá J. E se por acaso eu inverter o sinal, inverter a ordem de multiplicação, eu ganho um sinal de menos, tá? O produto vetorial tem outra característica, que é um pouco estranha até, né? O produto vetorial é anticomutativo. Tá? Então, o produto vetorial é anticomutativo. O que significa isso? Significa uma coisa muito simples, né? A vetor B é igual a menos B vetor A. Se você trocar a ordem da multiplicação, você inverte o sinal. Tá, beleza? E como é que eu calculo o produto vetorial de dois vetores, né? Se eu posso fazer, por exemplo, vamos chamar de C. Seja C, A vetor B. Tá? Eu posso calcular o módulo de C facilmente. Muito parecido como eu calculo no produto interno, né? É módulo de A, módulo de B, só que em vez de ser cosseno, é o seno do ângulo entre eles, tá? Então, isso aqui já tem uma característica bem interessante, né? Então, vamos escrever esse triângulo mágico aqui explicitamente. I vetor J, K. J vetor K, I. K vetor I, J. Se eu trocar a ordem, inverto o sinal, né? Por cada anticomutatividade, e I vetor I, 0. J vetor J, 0. K vetor K, 0. Né? Então, por que isso aqui? Né? Porque depende do seno entre o ângulo, né? E claramente o ângulo entre um vetor e ele mesmo é sempre 0, né? Não tem como ser diferente.
Tá? Beleza, mas é só o módulo. E se eu tiver as componentes, né? Se eu vou ter que calcular o ângulo, blá, 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 vai dar muito trabalho. Não, não vai dar muito trabalho. Você pode fazer o seguinte. O C, que é o A vetor B, né? Ele pode ser dado pelo determinante, né? Isso aqui nada mais é do que o determinante. Né? Você botar aqui I, J, K, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Aí você faz esse determinante aqui, ou você usa diretamente o triângulo mágico aqui. Eu prefiro usar o triângulo mágico do que calcular os determinantes, tá? Mas isso é questão de gosto, você pode usar o determinante, funciona exatamente. Vou fazer um exemplo aqui, vai ficar fácil, né? Então, exemplo, né? Seja A igual a 3i menos 4j mais 2k. Vamos fazer bem completo. EB igual a menos 2i menos j menos 3k. Tá? Então, esse é o A e esse é o B. Eles são vetores, vamos botar aqui setinhas, né? A e B. Quanto dá A vetor B? Né? Então, C, que é igual a A vetor B, dá quanto? Então, eu posso fazer esse determinante aqui, ou eu posso usar simplesmente os triângulos, né? Que eu vou fazer isso. Eu sei que equivale a vetor J. Então, vamos lá. Então, C vai dar o seguinte. 3, I com I dá 0. Então, I com J dá K. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 1. Então, menos 3K. Tá? I com K, né? Olha ali o triângulo. Cadê o triângulo? Tá lá. I com K vai dar menos J. Tá? I com K dá menos J. Então, 3 com menos 3 dá menos 9. Só que, como está menos J, então fica mais 9J. Mais 9J. Tá? Vamos lá. J com I dá menos K. Tá? Então, menos 4 com menos 2 dá mais 8. Então, 8 vezes menos K. Então, menos 8K. Beleza? J com J, 0. J com K dá I. Né? Então, 4 vezes 3, ou menos 4 vezes menos 3, mais 12. Então, mais 12i. Mais 12i. Finalmente, K com I da J. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, menos 4J. Tá? E K com J dá menos I. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos I, mais 2. Mais 2i. Tá? Então, essa é a resposta. Agora, basta eu agrupar esse vetor C. Beleza? Vamos agrupar esse vetor C aqui. Então, no I tem o quê? Menos 12i. Não, mais 12i, mais 2i, mais 14i. Então, 14i. No J, 9 com menos 4, menos 5. No K, menos 3 com menos 8, menos 11. Então, esse é o meu vetor C, que é o produto vetorial de A com B. Belezinha? Espera aí que tem só um errinho aqui, né? Porque mais 9 menos 4 é mais 5, né? Essas coisas temos que ficar de olho. Mais 5. Belezinha. Vamos pausar aqui. Para terminar aqui, né? Vou deixar uns exercícios, né? Então, primeira coisa que eu quero que vocês provem. Exercício.
Prove que C vetor A é igual a C vetor B, que é igual a 0. O que eu falei lá no começo? O produto vetorial de dois vetores, ou seja, de A e B, que dá o vetor C, ele é perpendicular tanto... Opa, isso aqui está tudo errado, espera aí. Não é C vetor A, não, é C interno A, né? Prove que C interno A é igual a C interno B, que é igual a 0. Agora sim. O que é isso? O que eu falei lá atrás? Que o produto vetorial, ele é perpendicular, né? O C, que é o produto vetorial de A com B, ele é perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o vetor C e fazer o produto interno dele, tá? O produto interno dele com o A e o produto interno dele com o B. Os dois vão ter que dar 0, tá beleza? E depois você pode calcular quantos que vale A vetor C e calcular B vetor C, tá? Esses aqui não vai dar 0 não, tá bom? Então, esses aqui é para vocês calcularem. Fica esses sendo os exercícios. Além desses exercícios, tem exercício da lista, tá? Que eu vou passar também, tá? Então, prova que o produto interno de C com A e C com B é nulo, para fazer sentido que eu falei lá atrás, que C é perpendicular a A e C é perpendicular a B, e depois calcule esses produtos vetoriais aqui, tá ok? Então, este é o produto interno e produto vetorial. Finalmente, na próxima aula, vamos entrar na física de verdade, tá? Até a próxima.